Cerca de 900 famílias da sede do posto administrativo de Madjet, distrito de Sang, no Niassa, vão beneficiar da energia elétrica até finais deste mês. Trata-se de famílias que vão beneficiar de energia elétrica gerada por uma central fotovoltaica com uma potência de 200 kV. O diretor dos Serviços Provinciais de Infraestruturas no Niassa disse que o quadro de projeto termina há dias a fase de testes e decorre o lançamento da linha nas casas das famílias contempladas. Américo Chival disse que neste momento, das 79 localidades existentes no Niassa, 30 já estão eletrificadas. Cerca de 40 mil famílias do distrito de Xibabava, em Sofala, poderão enfrentar uma crise alimentar a partir de setembro próximo, na sequência de fraca colheita na presente campanha agrícola devido às calamidades naturais e os ataques da junta militar da Renamo. O diretor das atividades econômicas de Xibabava diz que a fome poderá ter maior incidência em duas localidades do distrito. Estamos a aconselhar as famílias das zonas produtivas para que consigam manter esta produção de forma a ser comercializada internamente. Estamos igualmente a desaconselhar o uso de celeiros tradicionais. Nós, com os nossos parceiros, já conseguimos, pelo menos nas zonas produtivas, construir sem celeiros melhorados ou do modelo Gorongosa, que é uma das formas de reduzir as perdas pós-colheitas. A partir desta quarta-feira, quem quiser visitar espaços de cultura ou lazer para mais de 50 pessoas em França vai ter de passar a apresentar o passe sanitário. As novas regras exigem que produzam provas de vacinação ou de um teste negativo para desfrutar de locais como cinemas e museus. Em agosto, a medida passa a abranger transportes de longa distância, restaurantes, bares e centros comerciais. A nossa escolha é simples: aplicar as restrições aos não vacinados em vez de a todos. Esse é o sentido do passe saúde que será alargado. Nos últimos dias, os centros de testagem de coronavírus no país não tiveram mãos a medir. Com longas filas de esperas às portas, o crescente número de infecções do coronavírus já está a preocupar o governo francês, tendo em conta o aumento na circulação do vírus de cerca de 150% ao longo de uma semana. Revelado pelo ministro de Saúde, Olivier Véran, as medidas do governo francês pretendem promover a vacinação contra a Covid-19 e estão já a surtir efeito, logo após o presidente Emmanuel Macron ter anunciado uma das plataformas digitais de saúde mais conhecidas, a Doctolib, registrava um recorde de marcações para a primeira dose da vacina, com 926 mil agendamentos. O executivo impôs também a vacinação obrigatória a todos os profissionais de saúde no território a partir de 15 de setembro. A Agência Europeia de Medicamentos, EMA, iniciou um processo de avaliação contínua de proposta de vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório francês Sanofi Pasteur. A EMA utiliza a avaliação contínua como ferramenta reguladora para acelerar a apreciação de um medicamento promissor durante uma emergência pública, como é o caso da atual pandemia da Covid-19. Em comunicado, a EMA explicou que irá avaliar os dados da medida que estejam disponíveis para decidir se os benefícios superam os riscos no processo já utilizado para as 4 vacinas anti-Covid atualmente aprovadas na União Europeia. Os critérios para a aprovação passam pela eficácia, a segurança e a qualidade do medicamento. A Vite-Previten, como foi batizada a vacina francesa, ainda não tem prazo previsto para ser aprovado, mas a EMA admite que poderá levar menos tempo que as outras vacinas. Este processo de avaliação de uma 5ª vacina na União Europeia é anunciado numa altura em que o Portugal sofre com escassez de vacinas e que registra uma duplicação dos internamentos de doentes Covid num espaço de um mês. Temos uma limitação que espero que todos os portugueses compreendam. Não só podemos vacinar com as vacinas que temos em Portugal, afirmou esta terça-feira o adjunto de Planeamento e Coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Evea Melo, o atual chefe da equipe especial que lidera o programa de vacinação anti-Covid português. Com cerca de 50% dos portugueses já vacinados, António Costa admitiu hoje que Portugal deverá atingir no final do verão a tal falada imunidade de grupo e nessa altura o chefe de governo admite a libertação total da população portuguesa. O antigo conselheiro principal de Boris Johnson voltou a tecer duras críticas ao primeiro-ministro britânico. Dominic Cummings afirma que Johnson rejeitou as sugestões de um confinamento para combater o coronavírus no ano passado, quando os casos começaram a aumentar, porque acreditava que a Covid-19 só estava a matar os idosos. Ele esperava essencialmente que algo resultasse, mas também a sua atitude, nessa altura, era de uma mistura estranha, de uma parte disparates e bloqueios não funcionam de qualquer forma. E em parte, bem, isto é terrível, mas as pessoas que estão a morrer são essencialmente todas com mais de 80 anos e não podemos matar a economia só por causa de pessoas que estão a morrer com mais de 80 anos. Cummings, que foi o cérebro da campanha de Brexit, liderada por Boris Johnson, foi o principal responsável pela vitória eleitoral esmagadora de 2019, diz agora numa entrevista à BBC que chegou a ser discutida a destituição do primeiro-ministro poucos dias após a eleição.
Ele tem um plano, ele não sabe como ser primeiro-ministro e só o colocamos lá porque tínhamos de resolver um certo problema, não porque pensamos que ele era a pessoa certa para governar o país. Cummings deixou de ser conselheiro no ano passado, no meio de uma luta pelo poder em Downing Street, em defesa de Boris Johnson. Um porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro agiu para proteger as vidas e os meios de subsistência do povo britânico durante toda a pandemia. Ainda de luto pelo assassinato do presidente Jovenel Moïse, o governo do Haiti nomeou oficialmente esta terça-feira Ariel Henry primeiro-ministro. Henry assume assim a cadeira do interino Claude Joseph, temporariamente no cargo após o atentado de 7 de julho, que vitimou a própria casa o antigo presidente do país. Henry, um neurocirurgião de 71 anos, tinha já sido escolhido por Moïse para chefiar o governo 2 dias antes da morte do presidente, sem, no entanto, chegar a ser empossado. Com a nomeação, o governo diz pretender facilitar as eleições realizadas pela última vez no Haiti em 2016.